Olá, amigos, estamos aqui para mais um vídeo. E esse vídeo ele surgiu de um comentário, na verdade de um pedido de esclarecimento no vídeo anterior. Como eu sempre digo, a nossa pauta é criada em conjunto, né? Um assinante ou visitante, eu coloquei até o nome dele na postagem que chamou atenção para esse vídeo, ele me perguntava sobre a conversão daqueles submarinos argentinos que estão abandonados num galpão, né? Num estaleiro que foi criado exclusivamente para construí-los. E eu respondi, e ao responder eu percebi que esse tema era morte para um vídeo inteiro, porque é uma situação bastante inusitada essa de tentar adaptar um submarino que não era nuclear para nuclear, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo a partir dessa indução daquela pergunta, né? Vamos então mostrar, para fazer esse vídeo eu tive que procurar uma série de informações, confirmar algumas coisas eu não consegui confirmar, e eu vou explicar lá mais tarde. E descobri uma coisa também, que eu não sei se todos vocês usam, eu não usava, mas agora vou passar a usar mais, é que você pode fazer uma configuração na busca do Google, se colocando na região, por exemplo, coloca-se como estando na Argentina e a língua espanhola. Quando você faz isso, o Google traz tudo aquilo como se você estivesse lá na sociedade argentina. E aí você consegue informações que quando você busca aqui, configurado para estar no Brasil em português, elas não aparecem. Algumas aparecem porque elas foram muito buscadas, elas tiveram um índice de busca muito alto, então algumas aparecem, mas a grande maioria não aparece. E aí você fazendo isso, você tem um acesso a muitas informações, né? Eu vou passar a usar isso mais, né? Então, um desses documentos foi o CARI. Aliás, esse aí aparece mesmo que você não faça isso, que é o Conselho Argentino para as Relações Internacionais. É um documento que estuda a viabilidade, né, dos argentinos ingressarem na construção de um nuclear. O periódico La Nación, uma série de artigos no La Nación que falam em 2010 dessa possibilidade, dessa ideia que surgiu em 2010 de aproveitar aqueles submarinos que estavam abandonados. Um site argentino, DEF Online, tem muita informação também, né? Eu tirei algumas informações de lá. Relatório Urânio 2020, né, da International Atomic Energy Agency e da Nuclear Energy Agency. É um relatório conjugado dessas duas agências de 2020 sobre a produção, né, de urânio em todas as suas formas, desde o urânio bruto, a mineração, até o urânio enriquecido. E o nosso site Poder Naval, que a gente tem usado muito aqui, né, e eu entrei em contato até com um dos editores, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, os submarinos abandonados, né, tiveram a sua construção abandonada, suspensa em 1994. Né? Então, quando se falou em aproveitá-los, isso foi mais ou menos em 2010, já tinham se passado 16 anos, eles já estavam no abandono há 16 anos, e pelo menos há 20 anos no estaleiro, desde que se iniciou a construção. Hoje, são 26 anos de abandono, né? E pelo menos uns 30 eles estão no estaleiro, né? Esse estaleiro, que é o Domecq Garcia, né, ele foi criado exclusivamente para essa construção. Hoje ele foi nacionalizado, ele foi transferido, os bens dele foram transferidos para a Armada Argentina, né? Então, essa ideia, né, de construção de submarino nuclear é anterior a essa sugestão de converter esses cascos. Muito antes disso, né, já se falava na Argentina. Existe um relatório, aquele relatório que eu mostrei nas referências do vídeo, que é do CARI e que ele faz toda essa análise de viabilidade. Aliás, ele não chega a fazer análise, ele faz análise da aplicação do submarino, se a Argentina precisa de um submarino, análises estratégicas, inclusive, e entra no final com essa possibilidade
de se aproveitar esses cachos. Para isso, eles sugerem um estudo de viabilidade que custaria 5 milhões de dólares, só o estudo de viabilidade para dizer, ó, pode ou não pode, e mais 500 milhões de dólares para construir, o que seria bastante numa empreitada arriscada como essa, né? Mas eles dizem, né, apesar de eles dizerem que precisam fazer um estudo de viabilidade de 5 milhões de dólares, eles, de uma certa forma, eles dão, intuitivamente dizem que acham possível essa conversão. Muito bem. Aliás, sobre a capacidade de construção naval argentina, eu tive algumas dúvidas. Principalmente porque, não sei se vocês se lembram, eu já fiz um vídeo aqui, e eu mostrei que quando a gente construiu o Tupi, antes do Escorpenes, né, antes da classe Riachuelo, quando a gente construiu o Tupi, a gente recebeu as seções de proa prontas, fabricadas na Alemanha e foram transferidas para nós prontas, e a razão disso é a dificuldade maior que existe por causa da posição de envolver os tubos de torpedos, que fazem parte do casco de pressão, e quando se abre a comporta adjuvante, ele é casco de pressão. Então há uma dificuldade tecnológica maior na construção dessa seção de proa. Então nós não tínhamos maquinário, nem tínhamos a tecnologia para isso, nós recebemos a proa desses submarinos pronta. Então me surgiu a dúvida, será que os argentinos também tiveram essa seção de proa feita na Alemanha e enviada para eles? Não encontrei nenhuma referência, absolutamente zero sobre isso. E foi aí que eu procurei ajuda em sites argentinos, coloquei algumas questões lá. No site de funcionários do estaleiro, existe um site de funcionários do estaleiro que estão naquela luta de reativar o estaleiro, eu coloquei essa questão lá. Eu coloquei a questão para dois especialistas, jornalistas especializados do Poder Naval, o Alexandre Galante e o Nicolai, que é do Nicolatti, né, que é do GBS Defense. Mandei e-mails, mas eu não obtive resposta. E também pensei em consultar um comentarista nosso aqui nas nossas postagens, que me pareceu muito ciente das capacidades industriais argentinas por alguns comentários que ele estava fazendo. Então eu mandei uma mensagem para ele se ele tinha alguma informação. Na verdade, eu pedi para ele entrar em contato com o e-mail, mas não entrou ainda, e isso não era fundamental para fazer o vídeo. A gente vai até chegar a essa conclusão. Aparentemente, os argentinos estão querendo dizer, com o silêncio, de que eles fizeram a parte de proa, mas eu não tenho certeza disso. E se alguém sabe, aproveita agora até o vídeo para isso, se alguém sabe, vamos buscar essa informação. Eles também tiveram essa parte de proa dos IKL TR 1700 vindo da Alemanha, ou eles construíram lá? Teriam eles já esse maquinário? Não sei, né? Isso é uma dúvida que permanece. Então, quando se fala, né, em fazer essa instalação nesses cachos, essa conversão ou a instalação de uma propulsão nuclear nos cachos abandonados, duas hipóteses surgem. A primeira hipótese seria você instalar realmente um PWR, seria um carém que teria que ser projetado para esse barco, um carém menor. As dimensões de boca desse submarino, se não me falha a memória, são 6,36 metros, ela é muito inferior ao mínimo necessário para você ter circulação natural, que é hoje uma característica que os submarinos modernos têm, porque lhes dá muito silêncio numa operação a baixa potência, uma operação de patrulha, por exemplo. Então, esse submarino não poderia ter essa circulação natural. Muito pequeno a boca dele. E esse reator carém teria que ser bem diminuído para encaixar lá, né? E a outra possibilidade seria a utilização de um sistema canadense, que é o AMPS, que é um sistema de propulsão híbrido, a outra possibilidade. Nós vamos, no final, dar alguns detalhes desse sistema, né? Quando a gente fala, né, na instalação do sistema propulsivo nuclear nesses submarinos, né, e fala da viabilidade, esse estudo da Carem
aparentemente acredita que isso é possível, né? Eu fui também buscar informações, porque a gente sabe que, embora esse anúncio argentino pareça ter muita relação com uma competição com o Brasil, e a Argentina estava nessa época em que a gente começou isso bastante quebrada, a Guerra das Malvinas deixou a Marinha Argentina numa situação de penúria muito grande. Quando a gente fala nessa possibilidade, a gente também não deve subestimar, né, a capacidade nuclear argentina. Eles têm know-how, eles já avançaram bastante nesse campo, eles têm institutos importantes que trabalham na energia nuclear. Existiu sempre colaboração entre as agências nucleares argentinas e brasileiras. O problema deles realmente, atualmente, é o orçamento. Então, quando surgiram na postagem algumas pilhérias, algumas brincadeiras com relação à Argentina, eu acho que não é o caso, tá? Eles realmente estão, talvez, falando em fazer isso por nossa causa, talvez estejam forçando a barra um pouco, porque não querem ficar para trás, mas não vamos subestimar totalmente a capacidade deles, que eles estão sem dinheiro, tá? Eles poderiam se enveredar por isso se tivessem dinheiro para isso, tá? Então, inclusive, com aquela capacidade que eu expliquei de procurar na sociedade argentina, através de configurando o Google, eu li muita coisa, eu li muito fórum argentino, e eles são muito cientes da capacidade deles, e vou até traduzir aqui uma coisa que eu li lá, eles falando em relação a todas as tratativas que aconteceram quando o Brasil começou a falar e desenvolver o seu submarino, em que as autoridades argentinas tentaram contato, e depois elas se recuaram do contato, né? Então eles dizem assim: sempre estivemos mais avançados que o Brasil na corrida pela tecnologia nuclear. Com a decisão política, estamos em capacidade de fazer esse submarino, ou qualquer navio com esse sistema de propulsão, disse uma fonte importante naval, né? Então, esse relatório que fala sobre essa capacidade argentina, eu também, no DEF Online, eu tirei uma linha lá de uma reportagem que fala uma notícia veiculada em maio de 2011. Ela está em espanhol, mas eu tirei ela em português e aí está. Em suma, esse submarino da classe TR-1700 seria o indicado para competir com um projeto similar brasileiro que se anuncia para ser lançado em 2015, na linha de garantir um poder dissuasor de acordo com as necessidades impostas pela preservação de riquezas, áreas naturais do espaço marítimo de ambos os países. Nesse sentido, em 2008, o presidente Luiz Inácio da Silva, o Lula, solicitou a colaboração da INVAP. A INVAP é uma estatal argentina de energia nuclear, ela que desenvolve o CAREM, para fazer o ajuste fino do reator que impulsionaria o navio brasileiro. Inicialmente, o governo argentino reagiu positivamente para permitir o acesso a essas informações. Mas, segundo fontes confiáveis, esse entusiasmo esfriou rapidamente, pois se percebeu que implicaria entregar a experiência e a tecnologia obtidas ao longo de anos de trabalhos e investimento. Ora, está aparecendo aí, né, que a gente pediu alguma informação, alguma solicitação a eles. Eu acho isso falso, eu acho isso aí fanfarronice, né? Eles não querem ficar por trás, né? E aí aparece esse tipo de coisa, né? Eu não acredito, conhecendo as pessoas que trabalhavam lá na época, que o Brasil tenha pedido qualquer auxílio para ajuste fino no nosso reator. Isso não faz o menor sentido, né? Mas, veja bem, eles colocam isso aí como se eles estivessem bem na frente da gente, né? Então, a gente procurando os dados sobre a Argentina e Brasil, a gente chega naqueles relatórios de urânio 2020, e eu estou colocando aí uma figura em que aparece o extrato que eu tirei em inglês e em português, sobre um detalhe quando fala da Argentina.
fala de todos os países que são membros dessas organizações, fala do Brasil também, e no capítulo da Argentina, eles descrevem isso que está aí, que eles fazem desde a década de 80, desde o início de 1990, eles já estão fazendo o enriquecimento de urânio no processo de gasoso de fusão gasosa. Né? E fala que o projeto foi relançado em 2006, iniciando suas atividades em 2007. Né? Além disso, o CNEA, que é a comissão deles, está atualmente empenhado em desenvolver outras tecnologias como a ultracentrifugação e laser, porque nós estamos desenvolvendo a ultracentrifugação. Muito bem. O curioso, eu coloquei isso aí porque no capítulo do Brasil, não fala sobre enriquecimento de urânio. É curioso e eu acho que isso tem a ver com o fato de que o nosso esforço, o nosso controle está dentro de mãos militares, está com a Marinha e aconteceram algumas restrições para as visitas e as fiscalizações que a IAEA queria fazer. Então, eu acho que é por isso que não aparece nada. Né? Porque é curioso, porque nesse ano de 2020 nós até exportamos urânio enriquecido para a Argentina e não aparece no relatório da IAEA e da outra agência, não aparece menções de urânio enriquecido no Brasil. Vai aparecer no World Nuclear Association, que relaciona todos os países que enriquecem urânio no mundo, que não são muitos, e aparece aí como outros, né, o Brasil, e aparece ali embaixo uma nota que eu coloquei, que está também no mesmo relatório, que o Brasil tem uma pequena planta, é a planta de Aramar, que naquela época era considerada pequena, ela está crescendo, que está capacitada a desenvolver 0,2 milhões, quer dizer, de SWU por ano. Esse SWU é o Separative Work Unit, né? É uma unidade de trabalho, né? Medida a partir de quilograma de urânio, que define o esforço necessário no processo de enriquecimento de urânio. Eu não vou entrar em detalhes do que é isso, ela é usada para determinar a separação de urânio. E o Brasil não aparece no relatório da IAEA, mas aparece, né, no World Nuclear Association. Então eu acho que tem a ver com o fato de nós estarmos fazendo isso no âmbito militar, então a IAEA está de birra com a gente. Né? Muito bem. Então, agora falta a gente, né, falar um pouco daquele sistema que poderia ter sido ou não. Eu não tenho certeza, eu não consegui verificar se esse sistema foi oferecido ou não à Argentina, à Marinha Argentina. O Alexandre Galante me disse que não, embora ele tenha um artigo em que fala que teria sido. Né? Então, o sistema de propulsão híbrida é um sistema de propulsão híbrida nuclear, dieselétrico, que ele é denominado Autonomous Marine Power System, o AMPS, que foi desenvolvido no Canadá por uma empresa chamada SCC, né? SCS Group of Companies. Basicamente, é um pequeno reator nuclear capaz de manter uma carga contínua das baterias do submarino. Né? É como se fosse um AIP, é um AIPzinho, né, nuclear, oferecendo uma capacidade de produção de energia independente da atmosfera. Extremamente silencioso, o sistema canadense utiliza separadores de freon e turbos alternadores no lugar dos geradores de vapor e turbinas de um submarino nuclear com PWR puro. Né? O AMPS utiliza combustível nuclear com baixo teor de enriquecimento, né, e água como refrigerante primário. Esse sistema seria instalado com um plug. Um plug é uma seção de caixa de pressão que é inserida com aproximadamente 7 a 8 metros de comprimento. Seria adaptado ao submarino convencional de ataque, um novo ou que fosse recondicionado, e acrescentaria 250 toneladas ao deslocamento submerso. Segundo informações da época, um submarino de 1.700 toneladas, novo ou convertido, equipado com essa versão do AMPS, seria capaz de produzir uma potência útil de 500 kW e poderia manter uma velocidade de cruzeiro submerso de cerca de 8 nós. Eu já ouvi em alguma referência, que eu agora não me recordo qual, que chegaria um pouco mais do que isso. Né? Pela duração da patrulha, sustentando toda a carga de serviços de bordo e mantendo as baterias carregadas. Na verdade, ele tem bastante limitações, né? Porque ele vai dar mais autonomia de imersão, mas, entretanto, ao contrário de um reator de água pressurizada, que produz energia elétrica em abundância, esse sistema híbrido não seria capaz de renovar o suprimento de oxigênio.
sistema de renovação de oxigênio que os submarinos têm, no interior do submarino, através da decomposição da água do mar por eletrólise. Então é uma limitação, seria uma limitação, né? Além do que a velocidade submersa é pequena, né? E ele não teria, né, a circulação natural. Então, essa outra figura que vocês veem aí mostra um TR-1700, né, e um TR-1700 com a inserção. Você está vendo aquela setinha ali onde está sendo feita a inserção, né, desse sisteminha aí, AMPS, para fazer a transferência, para transformar ele num nuclear híbrido, né, em que pudesse trabalhar com diesel e com o nuclear. Então, era isso que eu queria mostrar nesse vídeo sobre essa suposta conversão, que até hoje é só conversa, porque não há dinheiro para isso. Se algum dia ela vier a ser considerada viável, porque o relatório do CARI propõe 5 milhões de dólares para fazer um estudo de viabilidade, da possibilidade, e mais 500 milhões de dólares para construir. Olha, 500 milhões de dólares para um submarino adaptado, né? E nesse relatório eles, apesar de proporem um estudo de viabilidade, já deixam implícito que acham que é possível, que os especialistas argentinos acham que é possível a conversão. Então, não acho que vá ser feita, né, porque agora nós estamos em 2021, esses submarinos pararam de ser construídos em 94. Existe um outro aspecto também que me ocorre e que eu também não tenho a confirmação, e se alguém tivermos advogados aí especialistas nisso, podem dizer. Eu não sei se, por exemplo, os argentinos podem pegar esse casco, que é deles ou não, mas foi desenvolvido pela HDW, agora faz parte da Thyssen, se eles podem pegar e fazer o que bem entenderem, transformarem isso numa propulsão nuclear. Não sei se seria interesse do fabricante original de ter isso, né? Isso é uma questão que eu não tenho resposta. Se alguém tiver alguma sugestão, bota aí nos comentários, eu gostaria muito de conhecer opiniões sobre isso. Então, essa é toda a questão da conversão. Ela tem mais a ver com não ficar um pouco atrás do Brasil e manter na mídia a discussão que o argentino também vai fazer, porque, na verdade, eles não estão com recursos para esse tipo de coisa. Eles mal estão conseguindo terminar os patrulhas que estão em construção, né? Então, era isso. Espero que tenham gostado, espero que tenham conseguido destrinchar esse assunto e deixá-lo ele claro. Quem gostou, clica, né? Estamos aí crescendo e precisamos crescer e ativar mais as nossas discussões, que estão muito interessantes. O último vídeo, como eu disse na postagem que chamou esse, foi um vídeo que trouxe bastante interação e foi muito bom para o canal. E eu espero que esse também tenha a mesma história. Muito obrigado e até o próximo vídeo.